22 de agosto, terça-feira, vamos que vamos, 10 da manhã. A gente está olhando aqui o mercado agro, tá? E se você está chegando aqui pela primeira vez, nós fazemos análises diárias, análise gráfica sobre alguns ativos do mercado agro, milho, soja e boi gordo, para trazer alguma ajuda de contexto para o pessoal que opera esses ativos, tá? Mas antes da gente começar, se você está aqui pela primeira vez, eu quero pedir para você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que também operam esse ativo, legal? Vamos lá, milho, eu quero trazer a seguinte observação, tá? Ultimamente a mídia, né, e não tem nada de errado, o pessoal precisa trazer notícias, mas o que você precisa é não se levar 100% por isso, você precisa de uma análise mais aprofundada. Então, na última noticiário que teve, falou-se depois de 3 dias consecutivos de queda, o milho se recupera. Tá, ele se recuperou referente a 3 dias, né? Aqui no gráfico semanal, olha só para você ver, nós temos um triângulo descendente aqui, e aonde que 70%, acho que mais 72% de chance de rompimento da linha horizontal, ou seja, o preço iria perder, e acabou perdendo. Quando ele perdeu essa linha horizontal, ficaria um ótimo até gatilho de venda de ativo desse ponto, ó, 82,60, mais ou menos, 82,50, 82,60, para perda desse preço. E olha o que ocorreu, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de queda, sem parar. Agora ele está aqui debaixo da média de 400, dentro desse range laranja que eu desenhei, tá? Fiz aqui uma observação. E aí ele está preso aqui dentro. Ou seja, todas as vezes que o preço se afasta da média de 50, 2 fatores vão acontecer. Ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar. Isso é inevitável, tá? Isso é o que vai acontecer. Então eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte, o preço quando se afasta de 50 é como se fosse aquela borrachinha de dinheiro que você vai esticando e ela tem um ponto limite, né? Ela tem uma posição arrebenta. E o preço é a mesma coisa com a média de 50. Então essa média rosa, vermelha, é a média de 50, azul claro é a 200 e azul escuro é a 400. Essas são as médias que eu uso na tela para poder trazer esse conjunto de informações. O que a gente espera aqui do preço do milho é o seguinte, se ele superar esse rangezinho laranja que eu desenhei, buscar uma confirmação e subir, ele vai buscar a média de 50, seria o próximo passo, tá? Ou ele espera a média chegar e até mesmo para buscar preços mais baixos. Tá? Preços mais baixos, aí ele teria que perder isso daqui, confirmar o rompimento e descer, tá? E aí a gente tentaria achar algum preço que ele poderia ser relevante, né? De repente até mesmo o preço, a mínima lá de 2017 ou a mínima de 2019, abril de 2019, né? Que chegou aqui na casa dos R$32, tá bom? Mas até que isso aconteça, nada feito, o preço está preso dentro dessa região. E essa região, para você entender qual o valor que ela está entre os 59 e os 52, tá ok? Então, quando eu olho essa mesma análise aqui no diário, né, eu consigo ver uma média de 50 totalmente flat. Cara, não tem definição de direção, não tem, tá? Então, enquanto ela está preso aqui dentro, não há o que fazer. Ah, mas eu estou vendido no ativo porque eu estou pegando essa sequência aqui de topos mais baixos, fundos mais baixos. Sim, tá? Só que você tem um grande suporte ali defendendo e aí a tua exposição ao stop ou até mesmo a tomar um calor aí aumenta. O que eu sugiro? Espere confirmação. Se você espera a confirmação desse rompimento, ele vai voltar lá para confirmar que o suporte agora é uma resistência, aí você faz um bom movimento. Se você pegar a parte superior, ele confirma e sobe, você pega um bom movimento, entendeu? Então, quando você tem confirmações, você tem mais certeza da direção daquele preço. Nesse momento, é literalmente tentar adivinhar o que vai acontecer. Do lado direito, a gente não tem nenhuma informação. As informações que nós usamos é o que aconteceu e os padrões que ocorreram nos movimentos passados. E nesse momento, o que ocorreu é uma média flat, com um distanciamento do preço absurda, que ocorreu por muito tempo e que obviamente agora está podendo acontecer aqui uma acumulação. Tá? O milho está operando a 53,50 agora, vamos ficar de olho, o mercado abrindo, muita notícia aí ocorrendo, tá? E vou puxar agora a soja.
né, bem rabiscadão aqui, soja já estava, porque soja está preso entre duas médias, tá? Soja está preso entre duas médias. Então agora está operando a 0,11% de alta, mas olha só, ele está preso no semanal, preso entre duas médias. E eu já até desenhei aqui com esse risquinho aqui, você já deve estar entendendo, superação da parte superior para o semanal, confirmação, eu entendo que ele pode buscar preços mais altos, né? Ou ao contrário, se ele buscar preços mais baixos, para buscar a média de 400 aqui embaixo. No diário, para a gente dar uma afinada nisso, eu tenho uma média de 50 flat. Cara, essa média de 50 flat aqui tá horrível, né? Tem alguns fundos que testaram esse suporte aqui, ele tá literalmente na metade desse range, então ele não tá me dando nada de informação. Somente posso trabalhar aqui com a cogitação de superação de preço, né? Caso ele supere ali os 130, perdão, deixa eu corrigir aqui para real. Isso aí, maravilha. Então, se ele superar aqui o 68,50, aí a gente pode ver uma superação desse rangezinho aqui, olha lá, né? Ó, e aí ele bate, confirma, vai lá na média de 200, tá? Aí ele vai buscar ali o 72, né? Do contrário, ele pode estar preso ali. A média dessa posição que ela se encontra, tá? Literalmente horrível, tá bom? Então tá horrível, tomar cuidado aí com a soja no diário. Ó, quando eu trago ele para o H1, né, para a gente dar um zoom no que está acontecendo, ele está estacionado ali em cima da média de 50, 50 está direcional ascendente no H1, só que tem um detalhe, eu tenho essa sombra muito grande para superar, tá ok? Então tem essa sombra muito grande para superar, ele está aqui, ele encontrou, né, um ponto de suporte aqui dentro desse micro movimento, porém a probabilidade maior aqui é de rompimento das 50. Probabilidade, tá? Não é uma afirmação que isso vai acontecer. Existe um peso maior que isso aconteça. Do contrário, caso ele volte a subir, eu preciso ver ele romper literalmente essa região da linha laranja aqui, confirmar e subir. Aí ele vai estar retomando a preços mais altos. Bacana? Então vamos seguindo, acompanhando. Sempre lembre-se daquelas regras básicas, né? 90% dos rompimentos são falsos. Sempre que o preço se afastar muito da média, duas coisas irão acontecer. Ou o preço volta na média ou a média volta no preço, tá bom? Vamos lá no boi gordo. Aqui. Deixa eu pôr no semanal para a gente fazer a nossa leitura. Né? Tá aqui, uma região defendida, né? Eu já tinha colocado aqui atrás esse ponto. Né, trouxe esse rangezinho marcado pelas linhas amarelas e depois de uma grande queda absurda, né, de semanas, né, pode colocar aqui meses, se eu trazer esse gráfico aqui para o semanal, ele ficou em queda ali 2 meses, depois teve uma pequena correção que nada mais foi, ele rompeu a 50, voltou para confirmar e continuou descendo, são 60 dias de queda sem parar, foram 2 meses ali pelo mensal. Agora no semanal, a gente vê aqui que ele está numa tentativa de segurar o preço ali, né? Está ainda abaixo da 400, o primeiro desafio dele seria superar a média de 400 aqui na tela do semanal, que é o preço do 212, tá? Então se ele estiver acima do 212, ele pode ter um respiro de correção nessa queda tão absurda e forte que ele teve, inclusive gaps não fechados ainda continuam aqui, né? Ó, a gente ainda tem gaps não fechados aqui nessa região, tá? Então vamos ver se ele vai resolver esse problema aí dos gaps não fechados. Deixa eu apagar essas linhas para não ficar tanto poluído. Agora, quando eu vejo isso no diário, vamos lá para o diário para a gente entender melhor esse contexto. Olha o tanto que ele está afastado da média de 50. Isso pode ser um dos motivos que ele parou essa queda, além de atingir essa região de suporte, né? Ele está muito afastado da média de 50. E aí é aquilo que falamos diariamente, incansavelmente. Quando o preço está muito longe de 50, duas coisas vão acontecer. Ou o preço volta na média ou a média volta no preço. E sempre que ele encontrar regiões de suporte ou resistências bem disputadas pelo mercado, estando longe das médias, a chance de parar ali é alta. E foi o que aconteceu aqui no boi gordo, tá bom? Vamos seguir acompanhando então o que vai acontecer nas próximas horas.
Opa. Tá aqui. Olha só, no H1, né, no H1 ele já voltou na média, tá? Ele está numa sequencinha, num micro movimento aqui de fundos ascendentes, tá? Ele estava batendo aqui uma espécie de triângulo, a oportunidade de romper aqui e subir é alta, mas a média ainda está ascendente. Então, quando eu tenho a seguinte situação, uma possibilidade de reversão, mas onde a média de 50 ela está descendente e muito forte no seu ângulo, né? Esse ângulo que a média está agora, de 45, é muito forte, ou seja, eu não tenho nada para fazer movimento de compra. Tá? Então eu esperaria de fato, às vezes, quem sabe, ele possa ficar ali, por ser uma região de suporte, ele possa ficar mais tempo lateral para depois construir aquela volta na média de 50. E a hora que o preço ficar acima dessa média, a gente pode haver um interesse de buscar a média de 200. Do contrário, complicadíssimo essa história agora aqui de fazer compra na região, tá? Você pode estar comprando, achando que está comprando o fundo e aí você descobre que o fundo pode ser mais embaixo, tá legal? Então vamos tomar cuidado. Né? Ó, Ibov está querendo fazer uma correçãozinha, né? E nada tão anormal, tá? Porque aquela sequência de quedas que teve, quando a gente olha para o diário, né, de 13 dias de queda, tá? Ontem ainda teve mais queda e hoje já abre uma correção. Isso só mostra uma coisa, tá? Aqui no diário a gente está longe das 50. Acabamos de romper essa região, estou falando na linguagem dos gráficos, acabamos de romper essa região e é normal, às vezes, até mesmo uma confirmação, ou seja, esse suporte passa a ser uma resistência, ó, ele volta a cair, tá? Então é isso aí que a gente pode estar analisando no Ibov para os próximos capítulos, né, disso daí. Quando eu trago isso para o H1, ele está fazendo aqui, abriu forte, né? É a primeira hora, está sendo negociado agora a 115,083. Essa é a vela depois da abertura, foi aquela velazinha pequenininha e disparou, tá certo? Agora, o que a gente tem no H1? A gente tem essa defesa aqui que vai casar com a média de 50. Então, muito provável que o alvo que ele possa buscar é ali, tá? E aí, às 11 horas que a gente vai ter um pouco de volatilidade com notícia americana, a gente pode entender o que está ocorrendo. Legal? Então, essas foram a nossa visão em cima dos gráficos, em cima desses ativos aí, milho, soja e boi gordo, tá certo? Então amanhã a gente volta com mais, forte abraço, vamos operar tranquilo, vamos analisar com calma, operar bem para operar sempre. Forte abraço.